Boa noite, Salastico. É com muito prazer que nos encontramos novamente nessa segunda-feira para mais uma reunião pública. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós estamos reunidos aqui, ainda que virtualmente, no nosso espaço, através do nosso grupo do WhatsApp, da nossa página no Facebook, do nosso canal no YouTube, onde podemos encontrar todas as nossas reuniões públicas virtuais desde que iniciamos essa atividade no ano passado. E esperamos que em breve toda essa situação esteja resolvida para que possamos nos reencontrar presencialmente, matarmos a saudade. Na noite de hoje, nosso expositor será nosso irmão Romário. Faremos a nossa prece inicial e a prece final, mas antes nós gostaríamos só um informe, compartilhar um informe, que é o nosso grupo de estudos doutrinários sobre o livro Que é Espiritismo. Todas as quartas-feiras, às 19h30, nós nos reunimos num grupo de WhatsApp virtual para nós debatermos capítulos, trechos do livro da obra O Que é Espiritismo. Então, nesse momento, o tema do estudo doutrinário é essa obra fundamental de Allan Kardec, que nos dá um panorama geral sobre o Espiritismo numa linguagem muito assertiva, muito objetiva, que é, assim, para quem está iniciando, é um bom panorama, como a gente já falou, e para quem já conhece o Espiritismo, sempre existe alguma coisa a mais para a gente compartilhar, para a gente, uma forma nova de nós observarmos, e reforça conceitos que tornam a doutrina espírita o que ela é. Então é uma obra, sim, fundamental, que ela envolve o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, trechos do Evangelho, trechos da Gênese. Então, assim, o que é Espiritismo, apesar de uma obra breve, ela encerra fundamentos muito importantes de cada uma dessas obras já codificadas por Kardec. A gente convida a todos a participar. Também está disponível no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook, e existe um grupo específico para o estudo dessa obra, que a gente vai deixar o link compartilhado com vocês na descrição do vídeo do YouTube. Será um prazer ter a todos conosco durante esses estudos. Para iniciarmos a nossa reunião, vamos fazer a leitura do livro Antologia da Espiritualidade, de Maria Dolores, uma psicografia de Chico Xavier, no trecho Gratidão. Gratidão. Agradeço, alma irmã, por tudo o que me deste. O auxílio fraternal, generoso e sem preço. O teto, o lume, o prato, o reconforto, a veste. Tudo isso agradeço. Sobretudo, alma boa, Deus te compense o coração amigo, por teu olhar de paz que me alenta e abençoa na estrada em que prossigo. Viste-me de solidão, esperança caída sem ninguém. Deste-me apoio em teu braço, irmão, e ergui-me de alma nova para o bem. Não há palavra que te defina o reconhecimento que me invade, ao sentir-te no amparo a presença divina da celeste bondade. Deus te guarde no excelso resplendor da luz com que me acesses todo ser, porque me refizeste a certeza do amor, a bênção de servir e a força do viver. Senhor Jesus, agradecemos por estarmos reunidos esta noite para aprendizado. Instruir, Senhor, a alma de nossos irmãos que aqui se dispõem a compartilhar conosco o seu conhecimento, o seu tempo. Que suas palavras cheguem até nossos corações e nosso espírito como um alerta, como um sinal, como um farol de luz que nos conduzirá ao caminho do bem e do amor. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui nesta vida, nesta encarnação, para mais uma etapa de nosso progresso. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos. E agradeço a Sala Chico Xavier, por mais essa oportunidade de estar aqui, mais uma noite, para mais uma exposição espírita. E vamos estudar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas.
Instruções dos Espíritos. O item é o 11, fala sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. No início, eu vou ler esse item 11, né? E depois de terminar esse item, vou fazer trazer também uma página que eu peguei na internet do Haroldo Dutra, né? Que ele fala também sobre a fé, né? Sobre uma passagem de Mateus, que fala sobre o centurião. Então, vamos dar início nosso trabalho. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não de se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprir-se as promessas do Senhor? Porque, se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque, se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E, por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. E é preciso, pois, que essa base seja forte e duradoura. Porque, se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construístes sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não tinham ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para dá-lo aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em vossas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui vossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos para vos atingi-los. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são obras da fé. José Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Bom, meus irmãos, nesse trecho aqui do Evangelho, fala que tem alguns questionamentos, né? Que ele nos fala que devemos ter fé, mas saber o porquê dessa fé, né? Se cremos em Deus, tem que saber por que cremos em Deus. E esse estudo, que agora vamos apresentar agora do Haroldo Dutra, que eu peguei na internet, ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre a fé e a certeza de que vamos chegar em algum lugar através de crer em Deus, né? Vamos então
Então, vamos ao nosso estudo que eu tirei do nosso irmão Haroldo Dutra. Né? E está no capítulo 8 de Mateus. Assim. No capítulo 8 de Mateus, há o registro da cura do servo do centurião. Impõe-se, portanto, esclarecer quem era um centurião. Segundo o ponto de vista religioso, era um gentio, pois acreditava em muitos deuses e não em Deus. Né? Em muitos deuses e não em Deus, em Iavé. Através do prisma político, era um cidadão romano que integrava o exército de César. Era responsável por comandar uma centúria, 100 homens, dando ordens que deveriam ser prontamente obedecidas pelos homens que lideravam, inclusive na rápida execução de qualquer formação militar. E ainda encarregava-se da disciplina e instrução dos soldados, exercendo as funções do atual capitão do exército de hoje, né? O centurião. Era como um capitão do exército hoje atual. Ouçamos a narração de Levi, então. Estando em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, suplicando-lhe, dizendo: Senhor, o meu servo está deitado em casa, paralítico, terrivelmente afligido por dores. Diz-lhe Jesus: eu indo o curarei. Isso está em Mateus, capítulo 8, versículo 5 e 7. E aí, nessa questão que Jesus fala aqui, eu indo, né? Ele fala assim, qual o motivo dessa resposta de Jesus? Por que Jesus falou isso para o centurião? E o centurião falou assim, trata-se de um teste ao centurião. Vejamos a resposta do soldado romano. Senhor, não sou digno de que entre sob meu teto, mas somente te expresses por palavras e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados, e digo a este, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem, e ao meu servo, faze isto e ele o faz. Mateus, capítulo 8, versículo 8 e 9. Jesus fica maravilhado, né, palavras de Mateus, com a resposta do soldado. Né? Então ele fala assim, analisemos com atenção o ensinamento dado pelo Mestre aos seus apóstolos. Então Jesus, o Mestre Jesus, ele sempre tinha, né, no dia a dia, em situações que ele vivia, ensinamentos, ele dava ensinamentos aos seus discípulos, né? Mostrava o objetivo daquilo que estava falando e a consequência, né? E o resultado que chegaria tendo feito aqueles ensinamentos dados por ele. Fala assim, amém vos digo, com ninguém em Jerusalém encontrei tamanha fé. Vai, como credes, seja feita a ti, e o seu servo foi curado naquela hora. Mateus capítulo 8, versículo 10 e 13. Quando o centurião afirma, né, quando o centurião afirma que também era um homem sob autoridade, tendo abaixo dele soldados, acaba por reconhecer no Cristo o mesmo exercício da parcela de poder conferido por algo ou por alguém superior a ele, no caso Deus, né? Que Jesus vivia sob a autoridade de Deus. Né? Ora, o centurião estava abaixo da autoridade de César e exercia o poder conferido por César. Em face dos soldados,
que estavam abaixo dele. No momento que reconhece a mesma situação com Jesus, o centurião deixa claro que compreendeu que Jesus estava abaixo da autoridade de Deus e exercia o poder conferido por Deus em face dos homens que estavam abaixo dele moralmente. Então, a gente fala que o centurião, ele percebe, ele entende, né, que ele era um soldado, né, do exército de César e que ele tinha essa obediência a César. E que ele também compreendia que moralmente ele estava muito abaixo de Jesus e ele vivia sob a autoridade de Jesus naquele momento também. E por isso ele pediu auxílio a ele e ele cria, né, ele na cura do seu servo. Assim, a gente fala aqui, assim é com Jesus, assim é com os apóstolos, assim é com cada um de nós, né, que vivemos, que estamos vivendo essa fé, essa busca, essa procura de compreender, de entender os desígnios de Deus, né, no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, né, quando também percebemos aquela parábola também dos grãos de mostarda, né? Quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele diga a essa montanha, sai daqui, vai para ali, e ela se fará. Então, a gente percebe que a fé, ela é viva em cada um de nós, né? E nós podemos exercer esse tipo de fé, né? Em uns parece que é mais visível, ela é mais latente, né? Ela é mais concreta. Em outro, né, já parece que é mais distante, mas sempre ela existe no ser, né? Eles falam que no Evangelho fala que em um basta um sopro para que essa centelha se acenda, né? Que ela se torne uma fogueira, uma coisa maior, né? E no outro levar mais tempo, mais vivência, mas todos nós trazemos em nós a fé. Assim. Chama a atenção ainda o imperativo categórico usado por Jesus em face do centurião. Vai, é uma ordem direta, exercendo a autoridade moral que possuía o Cristo, israelita da tribo de Davi, claramente dá uma ordem ao centurião, romano gentio, tornando indubitável que tanto judeus como gentios podem possuir fé em abundância, inclusive superior a todos aqueles que Jesus encontrou em Israel e que diziam acreditar num Deus único. Além disso, resta cristalino que aquele importante soldado romano está sob as ordens do Cristo naquele momento, né? Onde ele reconhece a autoridade moral de Jesus, ele compreende, né, que mesmo estando sob as ordens de César, naquele momento Jesus é superior moralmente a ele, e ele pede auxílio àquele que é superior, né? E para entendermos um pouquinho melhor essa passagem, né, eu queria também ler aqui uma página do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que fala sobre a fé, né? E essa leitura aqui desse livro, ela é baseada em Marcos, né, no Evangelho de Marcos. Fala assim: fé, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. Jesus, Marcos capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração milagrosamente, qual acontece na vida comum. O Criador dá tudo,
mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé continua milagrosa, constitua milagrosa auréola, doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela. Quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir, de modo geral, a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. E o livro fala mais uma vez, né, sobre a responsabilidade de cada um, de todos nós, de alcançar o objetivo de ter fé, né, de buscar isso em nós. Então, nesse momento, cabe a reflexão, né, de nós mesmos. Até que ponto estamos comprometidos, né, na obra do Cristo, nessa questão de seguirmos em frente e ter fé. Né? Quanto nós estamos comprometidos com essa obra, né, com essa busca, né, de nos levantarmos todos os dias e seguir em frente, né, buscando a nossa melhora espiritual, né, buscando entender as pessoas que estão à nossa volta, né, a questão da fé e da caridade, né, que é filha da fé. Então, o que nós, nesse momento, trazemos em nós, né, com esse conteúdo, e o que nós mais podemos fazer para avançar mais, né? Essa é a reflexão que deixamos hoje no nosso estudo, né? E pedindo a Deus, né, ao Pai, que possa abençoar todos os nossos irmãos, que essa noite seja a noite de muita paz, de muita luz para todos. Né? Obrigado pela companhia e até a próxima. Tá? Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos. Para encerrarmos a nossa noite de reunião pública, a gente lembra que todos aqueles que desejarem colocar seus copos com água, suas garrafinhas com água para o processo de fluidificação, estejam à vontade, porque todas as vibrações de amor, de saúde, as vibrações positivas, elas se encontram presentes e a espiritualidade, ela está trabalhando para o nosso bem e ela irá, na medida do nosso merecimento, de acordo com o que nos for
cabível, ela está ali, né, fluidificando essas águas de acordo com as nossas necessidades. Vamos prosseguir com a nossa prece final, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus por mais essa noite de estudo. Agradecemos pelas luzes que nos guiam sempre através da escuridão. Que nossas mentes estejam abertas, que os nossos corpos estejam preparados para as jornadas diárias. Pedimos especialmente, Senhor, pela nossa humanidade que tanto padece por tantos conflitos e por tantos males. Ilumina, Senhor, a mente dos governantes, daqueles que têm a oportunidade de fazer o bem a tantas pessoas, que eles consigam alcançar as ferramentas necessárias para o bem, para a justiça, para a promoção da igualdade e da justiça para todos os cidadãos, para todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis, por problemas de saúde, por problemas financeiros. Que a humanidade entenda que somos todos irmãos e que estamos juntos nessa jornada para nosso aprimoramento, que só alcançaremos as benesses da vida futura através da coletividade, e que a coletividade esteja presente sempre em nosso pensamento. João Miguel está concordando. Nós esperamos, Senhor, que as suas luzes esclareçam a todos aqueles que têm dificuldade para compreender esta necessidade. Que saibam, Senhor, seguir sempre no caminho da retidão, que saibam seguir no caminho do bem, e que as quedas signifiquem sempre um salto na direção do nosso aprimoramento. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, espiritualidade amiga, que nunca desiste de nós. Graças a Deus e boa noite.